Podem se sentar na presença do Senhor. Amados e preciosos, é com temor e tremor que nós vamos caminhar na palavra do nosso Senhor Jesus. E nós vamos entender juntos o preço pago da cruz. É muito importante que nós entendamos o preço que foi pago, o preço e o custo que foi pago e consumado na cruz, para que você ande a sua vida cristã de maneira séria, de maneira diligente, que você cuide da sua salvação, cuide para que você não tropece, para que você caminhe com o Espírito Santo em arrependimento e santidade. Só aqueles que sabem o valor da cruz são aqueles que não brincam com a sua salvação, são aqueles que não brincam com a sua vida, porque sabem que existe um preço, porque sabem que existe um juízo, porque o preço pago foi muito alto. E amados e preciosos, em 2 Samuel capítulo 7, dos versículos de 12 a 16, existe uma promessa para que Jesus Cristo viesse, para que pudesse salvar, e o reino dele não teria fim. E aqui Natã está falando com Davi, e aqui rapidamente ele começa a dizer: quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, levantarei a sua descendência um fruto do seu próprio corpo, para sucedê-lo, e estabelecerei o reino dele. Aqui muitos podem achar que ele estava falando de Salomão, mas esta profecia, ela fala de Jesus e fala de Salomão. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome. Sabemos que esta frase está falando para Salomão. E firmarei o trono dele para sempre. Esta afirmação está falando do nosso Senhor Deus, Senhor Jesus. Diga aleluia. E ele continua dizendo, amados, no versículo 14: eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Nós sabemos que em Mateus capítulo 3, quando Jesus é batizado e sai das águas, ali a Santíssima Trindade aparece, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e a Bíblia diz: este é o meu filho, em quem me agrado. Sabemos que na sequência ele deveria sofrer muitos açoites, para que através dele você pudesse ter e receber a bênção da morte substitutiva. Então a Bíblia continua dizendo: quando ele cometer algum erro, eu o punirei com varas de homens e com açoites aplicados por homens. Aqui já mostra que este filho, ele deveria sofrer muitos açoites para remir os pecados da humanidade. Contudo, nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Qual que é o reino que vai permanecer para sempre diante do nosso Senhor? O reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E o seu trono será estabelecido para sempre. Uma salva de palmas ao nosso Senhor e ao nosso Salvador Jesus Cristo. Quando nós vamos para o último capítulo da Bíblia, amados, em Apocalipse 22, versículo 16, a Bíblia vai dizer para mim e para você: eu, Jesus,
enviei o meu anjo para dar testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi. Então, aquela promessa que Natã fez para Davi, está dizendo que Jesus, ele é a raiz, porque ele é antes de todas as coisas, mas ele também é o descendente de Davi. Amados e preciosos, nós temos que saber que só um cordeiro perfeito poderia morrer para remir o seu pecado. Diga: o meu pecado. E este cordeiro, ele passou por um exame para ver se ele era puro e para ver se ele era totalmente inocente. E hoje nós vamos ver a inocência deste cordeiro. Somente essa inocência poderia ser transferida para você, para que você pudesse ser salvo. Então nós vamos para Êxodo, capítulo 12, versículo 5. E este versículo mostra claramente, amados, que o animal que foi morto na Páscoa, para passar o sangue dele no umbral das portas, e aquele juízo não afetar o povo hebreu, ali no êxodo do Egito, foi feito um exame neste animal. Ele tinha mais de 50 critérios que precisavam ser minuciosamente vistos e examinados, para que ele pudesse ser morto, e que este sangue faria a proteção, e eles não receberiam juízo. O animal escolhido será um macho, de 1 ano. Ele tinha que ter uma idade exata, a perfeição exata, a idade perfeita, para que ele pudesse morrer. E pode ser cordeiro ou cabrito. Então não poderia ser qualquer cordeiro, não poderia ser qualquer um que poderia para morrer e remir os teus pecados. E agora, amados, a Bíblia vai nos levar para João capítulo 18, dos versículos de 28 em diante. E a Bíblia vai mostrar para você que foi examinado todos os critérios, e somente Jesus poderia morrer para substituir o pecado da humanidade, para transferir a inocência dele para nós e o pecado da humanidade para ele. E aqui, amados e preciosos, em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo, e para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Aqui nós já vemos uma contradição. Aqui nós já vemos eles não reconhecendo o verdadeiro Cordeiro Pascal. Aqui nós já vemos que os judeus, eles estavam com o coração no mundo, com o seu orgulho, na vaidade, no dinheiro, e eles estavam achando que aquele era só mais um, mas era o verdadeiro Cordeiro Pascal. Isso mostra que a igreja precisa renunciar a tudo para poder conhecer o verdadeiro Cristo. Não o Cristo pós-moderno, mas o Cristo que morreu por nós. Então Pilatos saiu para fora para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra este homem? Se ele não fosse um criminoso, não teríamos entregue a ti, responderam. Isso mostra que os judeus queriam acusar ele de crimes, colocar crimes no Cordeiro Pascal, no Santo de Israel. Versículo 32. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Nós, porém, não temos permissão para executar ninguém, protestaram os judeus, mostrando que eles queriam matar, que a intenção deles era matar Jesus.
Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Prestem bem atenção, amados, para que os amados entendam o preço que foi pago para a remissão dos pecados. Jesus perguntou-lhe: esta pergunta é tua ou os outros te falaram ao meu respeito? Pilatos respondeu: acaso sou eu judeu? Foi o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Examinando o cordeiro, examinando se esse cordeiro tinha alguma acusação contra ele. Versículo 36, Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir os judeus que me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Se o reino do cordeiro não é daqui, por que a igreja quer amar o mundo? Por que a igreja está se apegando ao mundo, se o próprio Deus diz: o meu reino não é daqui? A Bíblia está dizendo para você hoje: você precisa renunciar a este mundo para poder ganhar a Cristo. Quantos querem renunciar neste dia maravilhoso? Continuando: então você é rei, disse Pilatos. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso eu nasci e vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Amados, nós estamos nessa manhã para ouvir a verdade. Nós estamos nessa manhã para ouvir que o verdadeiro evangelho, ele segue os passos de Jesus. Jesus foi para a cruz e renunciou ao mundo. Nós temos que seguir os seus passos e ir para a cruz e renunciar ao mundo. Todos que fazem o exemplo de Jesus são aqueles que ouvem a verdade e testemunham a verdade. Quantos querem dar testemunho da verdade? Aleluia. Versículo 38. O que é verdade? Perguntou Pilatos. Depois de perguntar isso, saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: eu não encontro nele motivo algum de acusação. Da mesma forma que aquele cordeiro pascal, ele era perfeito, sem mancha, sem mácula. Pilatos, ele estava examinando Jesus e o cordeiro pascal, e vendo que ele não tinha nenhuma acusação. Ao longo desta conversa, em torno de 6 a 7 vezes, Pilatos fala: ele não tem nenhum pecado. Não existe nenhuma acusação, melhor dizendo. Não tem nada que a gente possa acusar este cordeiro. Somente ele, amados, poderia morrer por você e por mim. Versículo 39. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Ele forçando, incentivando para que Jesus, que não tinha nenhuma acusação, fosse solto. Eles responderam, em resposta gritaram: não, ele não, queremos Barrabás. Ora, Barrabás era o líder de uma rebelião, ele era um criminoso, era um bandido. A pergunta que se sucede: quem é Barrabás? Quem Barrabás está sendo representado neste tribunal? Versículo 41. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Olha a estratégia que Pilatos utilizou, amados. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram na cabeça dele, vestiram ele com um manto de púrpura, quer dizer, colocando aquele manto de rei em cima dele.
chegando-se a ele, diziam: saudações, rei dos judeus, e batiam no seu rosto. O Deus de toda a terra se fez carne, morreu por você e por mim, mas ele foi humilhado. Batiam no rosto dele. Versículo 4. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não encontro nele motivo algum de acusação. Olha a inocência de Jesus, a inocência do Cordeiro. E aí ele diz: olha, eu já fiz isso, já bati, não é o suficiente? Ele quis dizer: eu já bati nele, ele já foi humilhado, será que isso não é o suficiente? Olha, eu não vejo nenhuma acusação nele, olha o que já aconteceu com ele, será que não é o suficiente para vocês? Versículo 5. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinho e o manto de púrpura, Pilatos lhe disse: eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Porém Pilatos lhes respondeu: levem-no vocês, crucificam-no. Quanto a mim, eu não encontro nenhum motivo. Eu já examinei ele, eu já conversei com ele, eu já dei uma sova nele, não foi o suficiente? Eu não vejo nenhum motivo. Olha a inocência do Cordeiro, para poder pagar o seu pecado. Se nós entendermos o preço pago da cruz, nós vamos agir com a nossa vida diferente a partir de hoje. Quantos querem mudar de vida a partir de hoje? Olha o tamanho do preço pago. Versículo 7. Os judeus insistiram: temos a lei, e de acordo com a nossa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. Agora Pilatos fica apavorado. Ele fica apavorado, com temor. E ele volta, versículo 8. Ao ouvir isso, Pilatos fica ainda mais amedrontado. Ele não queria crucificar, ele não viu nenhum tipo de acusação, ele viu que ele era uma vítima, ele não era um réu, ele não era acusado. E voltou-se para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Me fala da onde você é. Da onde você vem, Jesus? Porém, Jesus não respondeu nada. Pilatos continuou: você se nega a falar comigo? Diz Pilatos: não sabe que eu tenho poder e autoridade para libertar ou crucificar você? Jesus respondeu: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. O mesmo Jesus que em Mateus 28 diz, de 18 a 20, toda a autoridade foi dada a mim. É o mesmo Jesus que fala para Pilatos: você não teria nenhuma autoridade se não foi dada. O mistério da crucificação de Jesus. Um dos mistérios deste Cordeiro, antes da fundação do mundo, o profeta do Senhor diz que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estavam conversando. E a Bíblia diz que esse Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Eles estavam organizando que ele deveria morrer para a remissão dos pecados. Este Deus tão misericordioso já estava abrindo a porta da graça antes da fundação do mundo. Quantos querem pegar essa porta de todo o coração no dia de hoje? Por isso, aquele que me entregou a ti, é culpado de um pecado maior. Foi o pecado de quem que entregou Jesus na cruz? O nosso ou somente o de Barrabás? Quantos querem receber esta morte substitutiva?
Versículo 12. Daí em diante Pilatos procurava libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei se opõe a César? Os judeus estavam... Pilatos queria libertar Jesus, e os judeus estavam pressionando, porque historicamente até esse ponto Pilatos já tinha resolvido 2 rebeliões, e ele sabia que se mais uma acontecesse, a cabeça dele, ou ele seria açoitado por César. Os judeus, sabendo disso, eles já estavam pressionando: olha, ele se diz rei, ele é inimigo de César. Eles forçando. Olha a inocência deste cordeiro. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, em um lugar conhecido como pavimento de pedra, que em hebraico é Gábata. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos tenta uma última vez, amados. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Eles, porém, gritaram: acaba com ele, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei, senão a César, responderam os chefes dos sacerdotes. Então Pilatos entregou a eles para ser crucificado. Assim os soldados encarregaram-se de Jesus. A adoração pode vir aqui à frente. Amados e preciosos, só um cordeiro perfeito poderia morrer para poder lhe salvar. Este cordeiro, ele era totalmente inocente. Este cordeiro era totalmente inocente. Foi examinado o cordeiro. Ele tinha que ter aquela idade, sem mancha e sem mácula, para poder transferir a inocência dele para você, e para que você fosse salvo, e ele recebesse o pecado de toda a humanidade. Então, meus amados, nesta manhã, nós estamos adorando um cordeiro que foi morto pelos seus pecados. Nós estamos adorando aquele que foi examinado por Deus e não tinha nenhuma mancha, nenhuma mácula. E só assim você pode ser salvo. Quantos querem adorar esse cordeiro com o entendimento? Vamos nos levantar e adorar ao cordeiro. Gênesis capítulo 22, dos versículos de 9 a 15. A morte substitutiva do cordeiro. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar, e sobre ele amarrou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, aqui estou, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Todos aqueles que temem a Deus obedecem a Deus. Nós precisamos entregar os nossos Isaques no dia de hoje. Deus quer 100% de você. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar a mim o seu único filho. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto, e foi até lá, tomou o carneiro e sacrificou como holocausto, o principal
texto, as principais palavras: em lugar de seu filho. Uma salva de palmas ao Deus Todo-Poderoso. Somente aqueles que temerem a Deus e obedecerem até o fim vão poder receber a morte substitutiva, que é Jesus morrendo pelos seus pecados. Deus deu uma ordem clara para Abraão: Abraão, pegue o seu filho, o seu único filho, aquele que você ama, é o Isaque, não é o outro, é o Isaque, e leve para crucificar, para que nós possamos receber a morte substitutiva de Jesus. Precisamos obedecer exatamente como Abraão obedeceu. Foi a primeira vez que ouviu-se na Bíblia dizendo, quando Isaque pergunta para Abraão: pai, já temos a corda, já temos a lenha, já temos o fogo, cadê o cordeiro? E Abraão disse: Deus proverá. Como que a igreja moderna pode usar esse termo, Deus proverá, para as coisas da terra, para dinheiro? Abraão estava dizendo que Deus ia prover aquele que ia morrer no lugar de Isaque. Este texto é muito sério, amados. Precisamos agarrar esta obra tremenda. E continuando esta adoração linda, nós vamos agora meditar que Jesus morreu no nosso lugar. Se entregou por mim, morreu pra me salvar. Na cruz, Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá, tomou pra sempre nosso lugar. Só o instrumental. Quem era Barrabás? Quem era aquele que estava morrendo? Barrabás era eu e era você, meu irmão. Aquele momento aonde Pilatos pergunta: querem que eu salve Jesus? Querem que eu livre Jesus? Que eu solte Jesus? E eles gritam: Barrabás. Barrabás estava representando eu e você, os nossos pecados, a nossa incredulidade, a nossa falta de amor, a imoralidade sexual, a mentira, a cobiça sexual, a pornografia. Barrabás estava sendo representado ali pelo adultério, estava sendo representado ali por todos aqueles que não creram na obra de Jesus e renunciaram a Jesus. Estava representando ali o dinheiro na igreja,
estava representando ali a imoralidade pregada hoje nos púlpitos em todo o mundo. Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Somente a inocência de Jesus poderia transferir para todos aqueles que obedecem, para que aquela inocência fosse impressa nas suas vestes, e eles pudessem ter a veste limpa e inculpável e branca no dia do arrebatamento. Quantos estão entendendo a seriedade deste sacrifício nesta manhã? Isaías 50, versículo 6. Jesus foi até o fim, oferecia as costas àqueles que me batiam, e o rosto àqueles que me arrancavam a barba. Não escondia a face da zombaria e dos cuspes. Isaías 53, versículos de 4 a 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. E Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, sendo inocente, recebeu a morte mais dolorosa, humilhante e vergonhosa que qualquer pessoa jamais recebeu. Jesus, sem pecado, troca a sua inocência por todos os pecados da humanidade. Se entregou por mim, morreu pra me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Para me salvar, morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Jamais existirá. Tomou pra sempre o meu lugar. Apocalipse capítulo 14, dos versículos de 11 a 13. Precisamos obedecer até o fim. A fumaça do tormento de tais pessoas sobem pelos séculos dos séculos. Não haverá descanso nem de dia nem de noite para aqueles que adoraram a besta, a sua imagem, e para aqueles que receberam a sua marca, a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Quantos querem ser salvos? Quantos querem este caminho da salvação? Este caminho da salvação, ele se passa pela palavra perseverança. Diga perseverança. Aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Jesus é fiel. Será que nós somos fiéis? Hoje é o dia de renovar a nossa fidelidade com Cristo. Porque a Bíblia diz no versículo 13: então ouvi uma voz dos céus dizendo: escreva,
bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. O Espírito diz: sim, eles descansarão do seu fadigante trabalho e as suas obras os seguirão. Por isso que para subirmos nesse altar, amados, temos que ter muito temor. Qualquer coisa a ser pregada que não honre este sacrifício é pecado. Se não pregarmos arrependimento e santidade absoluta, temor do Senhor e prática da justiça, será que as nossas obras nos alcançarão? Por isso a seriedade de colocar o seu coração no verdadeiro Evangelho. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Só podia um sumo sacerdote celestial, que intercede por você junto ao Pai, que poderia morrer em seu lugar. Nós não precisamos de nenhum outro intercessor, porque Jesus, Ele é o sumo sacerdote, que a Bíblia diz que Ele intercede por nós junto ao Pai, de dia e de noite. E Ele diz, portanto, é de um sumo sacerdote como este, diga Jesus, que precisamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores e exaltado nas alturas nos céus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Jesus pergunta: quem pode me acusar? João capítulo 8, versículo 46. Jesus pergunta: quem de vocês pode me acusar? Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, por que não creem em mim? O verdadeiro Jesus, Ele prega a separação do pecado. O verdadeiro Jesus, Ele prega a morte para o pecado. O verdadeiro Jesus, Ele é separado de pecado. Versículo 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus no dia de hoje e se separar do pecado? Porque o salário do pecado, meus irmãos, é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. E graças a Deus, diga graças a Deus, Graças a Deus, teve o sacerdote perfeito que morreu por você. Quantos querem honrar esse sacrifício? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ezequiel 18, 20. A Bíblia, ela mostra que aquele que peca, ele tem que morrer. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para poder lhe salvar. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo será acreditada, e a impiedade do ímpio será cobrada. Quantos querem conhecer o verdadeiro Cordeiro? Só conhecendo Ele, esta lei não cai sobre você. Só amando Ele, Ele pode morrer pelos seus pecados. Na verdade, você pode receber o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Os judeus começaram com a lei mosaica a matar os animais sem temor nenhum. Começaram a matar os animais para a remissão dos pecados e voltavam a pecar, como está escrito em Isaías 1. Eles matavam,
Mas a Bíblia diz que Deus já não ouvia mais estes sacrifícios, porque eles não eram verdadeiros. Os fariseus olhavam para Jesus e não enxergavam o cordeiro. Não enxergavam o cordeiro. Eles queriam voltar a sacrificar. Mas Deus levantou um naquela geração. Diga, eu quero ser este nessa geração. Ele levantou um que disse em João capítulo 1 versículo 29. Os fariseus olhavam, ninguém reconhecia o cordeiro. Mas João Batista, ele olha e fala: eis o Cordeiro de Deus, esse é aquele que tira o pecado do mundo. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se, disse: vejam, esse é aquele Cordeiro, esse é o verdadeiro Isaac, esse é o verdadeiro José, esse é o verdadeiro filho da promessa, esse é o verdadeiro Davi. É esse o Cordeiro, não é outro. Aquele que tira o pecado do mundo. João capítulo 3, 1 João capítulo 3, versículos de 3 a 6. Nesta manhã nós vamos entender este sacrifício. Nesta manhã, entendendo o sacrifício, nós vamos poder mudar de vida, porque o verdadeiro evangelho não precisa de uma nova visão, não precisa de coaching, não precisa de neurolinguística, não precisa dos pregadores americanos, não precisa de dinheiro. O verdadeiro evangelho, ele prega hoje Jesus Cristo crucificado e Jesus Cristo ressuscitado. Daqui a 20 anos, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado. Daqui a 100 anos, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressuscitado. Só existe um sacrifício. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Diga, o Cordeiro perfeito. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Mas vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Versículo 6. Todo aquele que permanece, diga, eu quero. Olhe para a pessoa do seu lado e incentive ela, permaneça nele. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu, nem o conheceu. Quantos querem parar de pecar no dia de hoje? Só existe uma forma, amados, é amando Jesus. A obrigação não atinge o que o amor atinge. A obrigação faz eu e você renunciar, não faz eu e você renunciar, mas o amor faz com que eu e você renunciemos. A obrigação pega a carne reprimida e reprime e currala ela na parede. Mas o amor, você obedece de livre, espontânea vontade. Só amando este sacrifício que nós vamos adorar aqui, você vai conseguir se livrar dos pecados com o Espírito Santo. Aleluia. A inocência de Cristo faz dele o Cordeiro perfeito para morrer e Deus aceitar este sacrifício. A inocência de Cristo faz que com ele possa morrer e depois ele possa ressuscitar. A inocência de Cristo é justamente ela que, transferida para a igreja, transforma os nossos corpos incorruptíveis, com os nossos corpos corruptíveis, em corpos incorruptíveis. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Esse Deus Todo-Poderoso,
Ele morreu por você e morreu por mim. Foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Diga justiça. Justiça. A Bíblia diz que existem justiças, amados. A Bíblia diz que devemos temer somente cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, como está escrito em Romanos 12:1, na verdade aponta para o livro das Lamentações, que diz: as misericórdias de Deus é que nós não sejamos consumidos pela sua ira. Hebreus capítulo 9, versículo 22, e já caminhando para o fim, para que nós concluamos com uma adoração tremenda, a Bíblia vai dizer: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que Jesus Cristo morresse por você, para que os seus pecados fossem aniquilados. Diga obrigado, Cordeiro de Deus. 1 Pedro capítulo 1, 17 a 20. Somente aqueles que valorizam este sacrifício não brincam com a sua vida, não brincam com a sua salvação. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. A igreja moderna está vivendo com temor, sim ou não? Nós estamos vivendo com temor de verdade? Versículo 18: pois sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Nem tudo que o seu pai, sua avó, sua bisavó, seu avô falaram para você, a maneira como eles falaram, se eles falaram contrário às palavras de Deus, eu quero te dizer uma coisa, te dar uma boa notícia: você agora tem um Pai Celestial que não erra. Você agora tem um Pai Celestial que não erra em nada. Versículo 19: mas pelo precioso sangue de Jesus, diga, pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Versículo 20: conhecido antes da fundação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de você. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: a porta da graça está aberta. Agora olhe para a pessoa do outro lado e incentive ela: vamos entrar por esta porta. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9. Nós temos que terminar com uma esperança, amados. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao quê? Cheguem ao quê? Então, sejam bem-vindos ao Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional. Feche os seus olhos e repita comigo: a inocência de Cristo é a base da minha fé. Sem ela era impossível
o homem ter salvação. Por isso é tão importante eu conhecer o custo da salvação, pois o verdadeiro evangelho diz que eu tenho que obedecer totalmente, não importa o que aconteça, não importa a situação, ao meu Deus, ao meu Pai, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Meu Senhor, hoje eu ouvi a palavra verdadeira. Hoje eu entendi o preço pago por minha vida. Eu hoje escolho renunciar à minha vida de pecado, à pornografia, à imoralidade sexual, à cobiça sexual. Hoje eu escolho renunciar à mentira, ao adultério, ao amor ao dinheiro, à ira, à contenda, ao murmúrio. Hoje eu escolho não julgar o meu próximo, não apontar o dedo ao meu próximo, não me achar melhor que o meu próximo. Hoje eu renuncio à vaidade. Eu quero passar vergonha por Jesus. Eu quero perder por causa de Jesus. Eu quero seguir Jesus de uma maneira tão forte que quem me olhar não vai mais me reconhecer, mas vai ver Cristo em mim. Meu Senhor, eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Por favor, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro e apague meu nome no livro das trevas. Porque, Senhor, de todo o meu coração, no dia de hoje, eu nasci de novo. Aleluia! Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória,
pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus.